Seja forte, isso vai passar daqui a pouco, é só uma fase. Me avisa se você precisar de alguma coisa. Você tem que se esforçar mais, tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima. Será que essas são boas frases para a gente usar frente a alguém que está com depressão? Qual que é a melhor forma de ajudar um ente querido, um familiar, um companheiro, uma companheira que está passando por um quadro depressivo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso e dar 8 dicas, 8 formas de ajudar alguém com depressão, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. No vídeo de hoje, como eu falei na introdução, eu vou falar de 8 formas de nós podermos ajudar alguém que está deprimido, alguém que está deprimida, tá? Bom, então vamos lá. Quais são esses 8 passos, esses 8 fundamentos para a gente ter em mente quando a gente vai tentar ajudar alguém que está num quadro depressivo? Vamos um por um, tá? O primeiro que eu coloquei aqui, né, que começa com I, é o informe-se. O informe-se sobre a depressão. Ou seja, quanto mais informações, quanto mais conhecimento você tiver sobre a depressão, sobre o que é, quais são os sintomas do quadro depressivo, qual que é o ciclo da depressão, né? Que eu tenho vídeos falando sobre todos esses temas, mas assim, é que a depressão ela tem a ver com esgotamento físico, com esgotamento mental, que ela é diferente de uma tristeza, quanto tempo dura a depressão, como é que funciona a abordagem, como é que é o diagnóstico. Quanto mais informações nós soubermos sobre a depressão, melhor vai ser para a gente poder tanto entender, empatizar e poder oferecer ajudas que de fato possam funcionar para outra pessoa. Então, o número 2 é o ouça sem julgamento. Ouvir sem julgamento, né? A pessoa com depressão, um dos sintomas é uma autocrítica muito intensa, uma autocrítica brutal. Então ela mesma já se julga de uma forma muito ferrenha, né? Ela é o maior crítico de si mesmo. Então a última coisa que é útil nesse caso é a gente criticar alguma atitude ou algo que ela contou pra gente, né? Se ela está disposta a se abrir, se ela está disposta a falar o que está acontecendo, é interessante que nós estejamos totalmente abertos para ouvir o que vier. E por mais que a gente não concorde com alguma coisa, a gente tentar não colocar o nosso julgamento. E uma outra coisa que é importante, a gente também, sem tentar resolver. Por quê? Porque normalmente, né, a gente pode ter esse ímpeto de oferecer uma solução, de oferecer um bom conselho. O quadro depressivo, um dos sintomas é a dificuldade de tomada de decisões e de resolução de problemas. Então, às vezes, uma solução que parece muito simples para nós pode ser uma montanha intransponível de dificuldade para a pessoa que está deprimida. E o fato de você oferecer aquilo, ela pode se sentir pior, falando, poxa, ele tem uma solução simples que eu não pensei e que eu não consigo fazer agora, então eu devo ser mais fracassado, mais inútil ainda, né? Então a questão, né, o que é o 3? É o entenda o tratamento. Isso é importante, né? Tem um vídeo que eu fiz recentemente, que é quanto tempo dura o tratamento para depressão. Isso é importante para a gente entender quanto tempo o remédio demora para fazer efeito quando for o caso, quanto tempo a terapia também vai demorar para fazer efeito, quais os efeitos colaterais de uma medicação. Então tem medicações que dão um pouco mais de sono, tem medicações que não, tem medicações que aumentam um pouco o apetite, tem medicações que tiram o apetite, tem medicações que vão interferir na parte sexual, diminuir a libido. Isso é importante, que ainda mais se você for o parceiro, né, ou a parceira, o companheiro ou companheira de alguém que está com depressão, é importante você entender esses efeitos das medicações, entender quanto tempo dura, para a gente também não criar expectativas irreais e alguma coisa que pode ser um efeito colateral de uma medicação, a gente não dar uma outra explicação qualquer para isso. Tá? Então entender como funciona o tratamento é fundamental, ok? Número 4 é ajude ativamente. Então a gente oferecer uma ajuda ativa.
ajudar ativamente. Como assim? Ao invés da gente falar, olha, me liga quando você precisar de alguma coisa, me avisa se você precisar de algo. A pessoa com depressão, ela não vai ligar, ela não vai ajudar, porque ela não vai pedir ajuda, desculpa, porque ela não tem nem energia, ela tem vergonha daquilo que ela não consegue fazer, ela está com um nível de motivação para baixo e a interação social dela está diminuída. Então, apesar dela se sentir sozinha, às vezes ela saber que ela precisa de ajuda, ela não tem força, não tem energia e para procurar alguém, ela tem vergonha de procurar alguém. Então, se você quer ajudar, ofereça ativamente para fazer tarefas, pequenas tarefas no dia a dia, porque um dos sintomas da depressão é uma dificuldade executiva, né? Então, fazer tarefas do dia a dia, por exemplo, levar crianças na escola, buscar as crianças na escola, ou resolver um problema doméstico da casa, isso tudo fica muito difícil, né? Às vezes pode parecer que a pessoa tem um chumbo no músculo, está carregando um saco de areia, né? Isso é muito difícil. Então a gente oferecer ajuda. O que é importante a gente ter em mente, né? Que a personalidade da pessoa, né? Ela é diferente da depressão, ou seja, a depressão é um quadro que ela está, não é o que ela é. Isso é muito importante, né? Que a gente vai falar até no número 6, mas porque a gente tende a julgar, a gente tende a colocar uma questão de que a pessoa está sendo desleixada, ou ela está sendo pessimista, ela é pessimista, quando na verdade isso é um quadro depressivo, que é uma parte que ela está naquele momento vivenciando, mas aquilo não é ela, não é a personalidade dela, né? Aquilo é uma doença, é um quadro cerebral diferente do habitual. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente, ok? O número 6, que tem a ver um pouco com isso, é evitar o sentimento, né? Evitar a culpa. É muito comum, né, quando a gente está próximo de uma pessoa com depressão, a gente ter uma tendência, depois de um tempo, ainda mais se a coisa não está caminhando como a gente gostaria, né, da gente culpar a pessoa por estar vivenciando aquilo, de culpar a pessoa de estar fazendo corpo mole, de culpar a pessoa de não estar se esforçando o suficiente, de culpar a pessoa por não conseguir ver coisas positivas, de não, digamos, valorizar aquilo que você faz por ela. Todos esses são sintomas da depressão, né? A falta de energia, falta de motivação, falta de execução e da gente não conseguir ver coisas boas, né, na vida, um pessimismo. Então, a gente evitar essa culpa na outra pessoa, porque isso não faz bem nem para a pessoa e nem para a gente, não ajuda no tratamento. Ok? E também a gente, eu coloquei aqui no número 7, apesar da gente, né, tá aqui entendendo, acolhendo, oferecendo ajuda ativa, é importante a gente sempre oferecer uma ideia, né, de esperança. É importante a gente passar, né, esse sentimento para a pessoa, porque a falta de esperança, a desesperança, aquele sentimento de que as coisas não vão melhorar, isso é um sintoma também muito comum, um sintoma típico do quadro depressivo, a desesperança. É importante a gente não cair nessa ideia de que aquilo não vai melhorar, de que não existe saída. Não, a gente oferecer sempre a esperança, esse senso de esperança, de que a pessoa está naquele quadro, de que aquilo é sim difícil, mas que existe uma saída e que vocês estão caminhando em direção a ela. Isso por último, é a pessoa que está disposta a ajudar, ela também, quando ela sentir que está pesado demais para ela fazer esse movimento, ela procurar ajuda própria. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes, ainda mais se o quadro está durando mais tempo do que seria o ideal, quando o quadro está mais difícil de melhorar, é comum a pessoa que ajuda, o cuidador, começar a se sentir cansado, sem energia, desmotivado e às vezes sentir que aquilo está muito pesado. Se isso começar a acontecer, é importante que o próprio cuidador procure uma ajuda, quer seja uma ajuda psicológica ou uma ajuda psiquiátrica. É muito importante, por quê? Porque a gente precisa também ter esse balanço entre cuidar da gente e cuidar do outro. É claro que cuidando do outro a gente também está se beneficiando, né? Essa ajuda do outro é uma coisa muito positiva, mas às vezes a gente vai precisar também de alguém para dar esse suporte para a gente, né? Então isso é importante a gente reconhecer que nós também precisamos de ajuda quando nós temos a função de cuidador. Ok? Bom, então esses são os 8 princípios para
ter em mente quando a gente está querendo ajudar alguém, um ente querido, um parente, familiar, um amigo, um companheiro, um parceiro que está passando por um quadro depressivo. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui, né, o joinha, um like, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que estão passando por uma situação dessa, pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conteúdo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Continue